A paz do Senhor, meus queridos, que o Senhor esteja derramando sobre você as mais ricas bênçãos e que a unção do Senhor esteja sobre a tua vida. Estamos estudando a palavra do Senhor sobre o tema, o assunto é seitas e heresias. Nós vamos dar aqui prosseguimento a este estudo. Tenho certeza que você já foi muito abençoado com a aula que nós tivemos anterior e Deus vai continuar a falar com você e comigo nessa matéria. Preste muita atenção nas coisas que nós ouviremos, porque é de fundamental importância, como nós já vimos, aprendermos a palavra de Deus para que não sejamos enganados. Então vamos orar pedindo que o Senhor traga a nós a revelação e a verdade da sua palavra. Vamos orar? Pai querido e amado, nós entendemos a nossa necessidade de aprender a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo de sabedoria, de revelação, abra os olhos do nosso entendimento, pois nós queremos caminhar na verdade, Senhor. Livra-nos de todo o erro, livra-nos, Senhor, do engano, livra-nos, Senhor, das heresias, dos conceitos humanos, das doutrinas de homens, e que nós estejamos firmados sobre a Tua palavra, que é a verdade. Senhor, abra os nossos olhos e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos dar seguimento aqui ao nosso assunto. Eu quero relembrar com você o que nós estudamos na aula anterior. Então, nós temos aí a apostila, se você já conseguiu baixar, você pode nos acompanhar, senão você pode fazer as suas anotações. Nós vimos a importância, de conhecer a palavra de Deus, que é importante que nós conheçamos a palavra para que não sejamos enganados. Vimos que existe uma diferença entre heresia e uma interpretação das Escrituras. Nós vimos que, às vezes, o que acontece não é um ensinamento errado, uma heresia, no intuito de enganar ou algo que não tenha embasamento bíblico. É uma questão de interpretação. Nós demos o exemplo do arrebatamento, uma das coisas, não é? Que existe os pré-tribulacionistas, os mid e os pós, né? Os pré, como nós cremos que a igreja não passará pelo arrebatamento, nós já estudamos isso na matéria escatologia, e nós cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Tem aqueles que creem que será durante a tribulação. A maioria dos que creem dessa maneira, eles pensam que a igreja viverá os 3 primeiros anos e meio de paz e será arrebatada nesse final, e depois na tribulação, que é a grande tribulação, os 3 anos e meio seguintes, que serão tempos terríveis. Então esse grupo crê que a igreja estará aqui até a metade da tribulação. E os pós é aqueles que entendem que, na verdade, nem vai haver arrebatamento, porque a igreja vai passar pela tribulação. Então são conceitos teológicos, mas que não são uma heresia, ok? E nós demos também a definição das palavras, o que é uma seita e o que é heresia. De uma maneira bem resumida, tá bom? São palavras que foram transliteradas para o latim e nós fizemos assim um ajuste dentro do sentido que ela tem, que é seita. O que é? Basicamente é um grupo, certo? Que ensina doutrinas que divergem da palavra de Deus. É um grupo. A palavra heresia vem de secta, não é isso? Nós falamos isso. Aquele que está separado, aquele que se distingue. Então é um grupo que não está misturado com outros. E ele ensina verdades, verdade para eles, Eles ensinam algumas coisas. Para nós, seita são aqueles grupos que ensinam coisas divergentes da palavra de Deus, que é a heresia.
Então, grupo é a seita, a doutrina que eles ensinam é a heresia, tá bom? O ensino que vai contra as Escrituras, conforme está aí na nossa apostila. E nós começamos a ver, e foi aqui que nós paramos na aula anterior, advertências na palavra do Senhor que Deus tem sobre o surgimento de seitas, por isso está aí homens entre parênteses, porque geralmente são pessoas, não são os bichinhos, não são os bichinhos que ensinam coisas erradas, são pessoas, homens aí, não é no sentido gênero, tá? Então, pessoas que ensinam heresias, então são grupos que surgem, e geralmente com doutrinas de homens e até mesmo com doutrinas de demônios. E nós lemos a segunda carta de Pedro, capítulo 2, e eu quero começar com você novamente por aqui, quero que você leia comigo. A segunda carta de Pedro, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 3, o Pedro vai fazer esta advertência. Eu sei que nós já lemos, tá? É que eu quero pegar o fio da meada com você, tá bom? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: E também houve entre o povo falsos profetas. O Pedro está se referindo ao Velho Testamento, onde pessoas se levantavam em nome de Deus para falar. E o Pedro fala, essas pessoas não falaram em nome de Deus, elas falaram por elas mesmas. Então o Pedro fala, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Então o Pedro fala, olha, haverá pessoas aí, falsos doutores ou falsos mestres, falsos ensinadores. E os propósitos são os mais diversos. A gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje. Falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Então veja que o Pedro fala que não são poucas, não serão poucas as pessoas que seguiriam ou que seguirão essas falsas doutrinas. E nós vemos isto hoje, queridos. O Pedro escreveu isso aqui, arredondando, né? Há 2000 anos atrás. E ele já dizia que haveriam pessoas que ensinariam coisas erradas e haveria pessoas que seguiriam essas doutrinas erradas. E nós vemos isto hoje. Nós vemos grupos se levantando e vemos também homens, pessoas individualmente, isoladas, com ensinamentos que ferem toda a estrutura da palavra de Deus. Seguindo o versículo. Pelos quais, né, versículo 2, a parte B, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, ou seja, buscando o lucro, certo? A avareza é o apego às coisas materiais. E por avareza farão negócio com palavras, farão negócio de vós, E por avareza farão de vocês negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, ou seja, não demora. Então, começando por aqui a nossa aula hoje, foi aqui que eu parei, por isso que eu falei, ó, eu quero falar com vocês mais pausadamente sobre isso. Eu quero reler aqui o texto que o Pedro fala, o versículo 3. Primeiro, ele fala, versículo 2. Primeiro ele fala que o caminho da verdade, né, será blasfemado. O que é blasfemar, querido? É você falar mal, é você desdenhar, é você ensinar de maneira incorreta, imprecisa. E a salvação, ela é mediante o sangue de Jesus,
ok? Sem as obras. E a graça de Deus é o elemento principal para a salvação do homem. Dentro das comparações que nós vamos fazer aqui, nas aulas futuras, nós vamos fazer assim algumas comparações entre o que um grupo crê e o que a palavra fala. Vai ser muito legal isso. Fique atento aí. Não vai ser hoje, nas próximas aulas. Nós vamos fazer um comparativo. Olha, o que esse grupo crê e o que a palavra de Deus fala. E existem pessoas que estão transformando o que é de Deus, a palavra de Deus, em coisas levianas. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Judas. Abra aí a palavra do Senhor comigo. Livro de Judas, tá? Bem, é o penúltimo livro da Bíblia. Depois de João, vem Judas, tá? Judas é só um capítulo, então nós falamos só o versículo. A gente não fala capítulo 1, tá bom? É assim que se fala. Não é capítulo 1, versículo tal, não. É só o versículo. Eu quero ler com você o versículo 3 em diante de Judas. Diz assim, você já abriu? Já? Ah, tá. Pronto, agora você já abriu. Isto. Apocalipse, um livro anterior. Judas. A partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Amados, olha o que o Judas estava escrevendo há 2000 anos atrás. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Você percebe que o Judas já está exortando a igreja, porque ele fala assim, deixa eu escrever uma coisa para a igreja, porque nós temos um problema aí. Veja só. Se ele vivesse nos nossos dias hoje, ele repetiria essas palavras. Porque se introduziram alguns, o Pedro não falou que surgiriam falsos mestres que introduziriam encobertamente, onde? No próprio meio da igreja, querido. Olha o que o Judas fala. E se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Uma versão fala assim, que convertem em libertinagem. Talvez você tenha essa versão, que usa a expressão libertinagem. O que é ser um libertino? O que é tratar com dissolução? É quando nós usamos algo sem dar o devido valor àquilo. O melhor exemplo que nós podemos encontrar de uma pessoa dissoluta ou libertina é aquela parábola do filho pródigo que Jesus conta. Quando ele fala daquele jovem que pediu a herança para o pai e ele foi para um lugar distante, e o texto diz bem assim, né? E ele esbanjou, ele gastou tudo que ele possuía. De que maneira? De maneira dissoluta. Por quê? Como ele não tinha produzido, não fora ele que trabalhara, então ele simplesmente gastou o dinheiro do pai, como muitos fazem, com a graça de Deus. Porque a graça, meu querido, para mim, para você, ela é de graça. Não é uma redundância, não. É isso mesmo. Para mim e para você, a graça é de graça. Mas para Deus, não. Jesus morreu. Um justo morreu. Deus não jogou o pecado para debaixo do tapete e falou assim, deixa isso aí, não vou me importar com isso não. Não foi assim, querido. A justiça de Deus não permitiria que ele fizesse isso. Deus elaborou um plano para poder redimir o homem. Deus arquitetou um plano para que ele pudesse, de uma maneira justa e legal,
salvar o homem. Mas o que tem sido feito? Lembra que Pedro falou? Vou repetir o que nós já lemos, que muitos se introduziriam mestres, né? Muitos ensinariam coisas perversas, certo? Que muitos seguiriam, que fariam de vós negócio. Tem pessoas que vendem a salvação. É isso mesmo. Tem pessoas ensinando hoje que para ser salvo, você precisa fazer alguma coisa. Alguns até pedem dinheiro para que você seja salvo. Só que não é de uma forma aberta. É como Pedro falou, de maneira encoberta. Ensinando o quê? Coisas pela Bíblia. Olha, se você fizer isso, se você ofertar tanto, se você der tanto, alguém da sua família vai ser salva. Isso não é bíblico, querido. Isto não é bíblico. Isso é doutrina de homens. Isso é ensinamento de homem e beira doutrinas de demônios. Que o Paulo fala para o Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2, que nós lemos também esse texto, e fala que doutrina de demônios seriam ensinadas por homens. Então, o que o João fala? Que muitos estavam transformando em libertinagem. Por quê? Bom, tá pecado? Tá em pecado? Você pecou? Então oferta tanto. Pastor, mas não tem isso. Tem sim, querido. Tem sim. Outro dia eu ouvi uma pessoa ensinando no rádio. A pessoa não ensina com esta sina. Mas o conceito foi o seguinte, olha, eu preciso de tantas pessoas que ofertem tanto nessa campanha. E você que, presta atenção, você que está orando para alguém da sua família ser salva, preste atenção, como é uma coisa sorrateira. Você que está orando para alguém da sua família ser salva, você entra nesse propósito, você oferta tanto e essa pessoa vai se converter. Deus vai fazer a obra. Como assim? O preço da minha redenção, da tua redenção, já foi pago por Jesus na cruz. Você quer ver qual foi o preço? Não foi pelo valor pedido por aquele pastor, por aquele líder. Olha qual foi o preço. Abra comigo em primeira carta de Pedro. Você está em João, não está? Vamos para... Olha, desculpa, você estava em Judas. Vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro. O capítulo é o primeiro. Tá bom? Posso ler? Mas o versículo, pastor, agora eu falo. Primeira carta de Pedro, começando pelo versículo 18, diz assim: sabendo, você tem que saber. Você tem que saber isso aqui, ó. Sabendo, o Pedro está falando para pessoas que já sabiam disto. E você também já sabe. E se você não sabe ainda, está nos assistindo, você não precisa pagar nada para ser salvo. Porque o preço da tua salvação já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Você não precisa pagar nada. Nem com obras, nem em dinheiro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Isso aqui era o que foi pedido lá atrás no tabernáculo, quando o Senhor pediu um resgate pelos primogênitos. Uma coisa simbólica, tá bom? Deus fala assim, não foi com prata ou ouro que fostes, porque lá significava a redenção de Jesus, o sacrifício que seria feito para nos resgatar. Não foi com ouro nem com prata, não foi com dinheiro, que você foi resgatado da sua vã maneira de viver, ou seja, uma vida de pecado, que por tradição recebestes dos vossos pais. Não foi com ouro, não foi com dinheiro, mas, foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado,
o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos dias, por amor de vós. Então, eu não tenho que fazer campanha. Presta atenção nisso, querido. Presta atenção. Estamos ensinando para você a palavra pura. A palavra pura. Pastor, você é contra a campanha, né? Não, eu não sou. Nós colocamos as coisas dentro de propósitos. Por que é que vai fazer? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Então, eu não tenho que ofertar um valor e orar para que alguém da minha família seja salvo. Eu não preciso. O Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo. Ele fala para o carcereiro: e serás salvo tu e a tua casa. Você está entendendo, querido? Eu espero que você esteja entendendo que nós não nos opomos, até porque não temos autoridade para isso. Para dizer que fazer campanha é errado. Não, você precisa entender o que está sendo feito, ver se aquilo tem fundamento na palavra, porque senão, meu querido, é algo que a palavra chama de obra morta. É obra morta, ou seja, um trabalho que não produzirá nada, obra morta, aquilo que não tem vida. Tá ok? Então, o Pedro fala que surgiriam essas coisas, que homens fariam de vocês negócio, ele está dizendo. Iriam fazer de mim negócio. Nós seríamos como moeda. E a gente vê que isso está crescendo. Tudo tem que ser pago, querido. Pode ver. Não é mais pela fé, é pelo sacrifício, é pelo dinheiro. Você oferta e você alcança. Não é assim, querido. É pela palavra de Deus, é pela fé. Olha o que o Pedro conclui aqui na sua carta, né? No versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então é pela fé. Quer ver? Abra comigo em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça, sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Voltando para o que nós lemos em Judas, eu espero que você esteja aí com a cabeça centrada aí, hein? Em Judas nós lemos o quê? Que muitos estão transformando em dissolução, libertinagem, a graça de Deus. Ou seja, a graça não serve para mais nada, tudo agora é comprado. Esquece a graça. Ou mas você pecou, você fez um negócio, você faz um sacrifício e Deus vai te perdoar. Você dá tanto, você faz uma campanha. Não é assim, querido. Não é assim, não. É pela graça. É pela graça de Deus, é pelo arrependimento, pela confissão que nós somos perdoados. Pelo sangue de Jesus. Ok? Vamos seguir em frente? Em 2ª carta de João, o texto da apostila. Volta para a tua apostila aí, olha. Falsos mestres. Em 2ª carta de João, capítulo 7, versículo 7, assim como Judas, 2ª carta de João tem um só capítulo, então é só o versículo que nós falamos. 2 João, versículo 7 até o 10, diz assim: porque já muitos enganadores, de novo, Judas fala que muitos haviam introduzido, falou ou não falou? Pedro fala que surgiriam, falou ou não falou? O João está falando, muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos,
para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Olha aí que ele está falando. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém, isso é para você, é para mim, olha, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. O João era rigoroso, hein? O João era rigoroso. Tem um grupo, nós vamos falar dele aqui, tem um grupo que ele vai de porta em porta. Já bateram na sua porta? Já? Então você sabe de quem nós estamos falando aqui, não é? Você já sabe. Nós vamos falar deles aqui, fica tranquilo. Nós vamos comparar as doutrinas dele com a palavra de Deus. Mas esse grupo, ele vai pelas casas e você abre a porta, você vai lá atender, daqui a pouco eles querem entrar na tua casa e fazer um curso bíblico com você. Não aceita não. A menos que você já esteja bem doutrinado. E é aí que eu quero falar algo. Normalmente, é uma coisa incrível. É incrível o que eu vou dizer aqui agora. Normalmente, esses grupos, essas seitas, eles treinam melhor os seus adeptos do que nós evangélicos treinamos. Porque o evangélico ele é preguiçoso para estudar a Bíblia. Já falei para você aqui que tem grupos que dizem que a letra mata. Já expliquei para você na aula passada isso. Que tudo é inspiração. Então esses grupos, eles estudam, queridos. Eles instruem seus seguidores, seus adeptos. E tem muitos crentes que tomam um baile dessas pessoas, porque muitos são, como nós vamos estudar aqui futuramente, grupos pseudo-cristãos. Pseudo-cristãos. Eles se dizem cristãos, porque eles creem em Jesus também. É isso mesmo. Muitos são cristãos de nome, mas, como eu disse, tem ensinos, práticas totalmente contrárias à palavra de Deus. Então o João fala assim, cuidado com essas pessoas, porque elas vão mexer na sua cabeça. Elas vão mexer. Eu já recebi em casa uma vez, chamei meu pastor, logo que eu me converti. Um grupo veio desse aí, eu fui lá, conversei com eles um pouquinho. Quando eu vi que para mim não dava mais, eu chamei o pastor marquei, você vai, eu posso vir? Falei, pode. Não falei para eles nada. Quando eles chegaram no outro domingo, meu pastor estava lá. E aí o negócio estreitou para o lado deles, não é? Então, se você já tem uma estrutura, sabe responder as coisas, pastor, eu vou conversar com eles para converter eles. É mesmo? Vou falar uma coisa para você, mais da metade da igreja não tem condição de conversar não, porque não estuda, não quer aprender. Tá bom? Palavra dura essa, né? Muito bem. Então, e a palavra continua falando para nós que nós não podemos viver nessa condição. Vamos ler mais alguns versículos aqui, olha. Efésios capítulo 4, abra comigo aí. Você está em João? Vamos para Efésios, o capítulo 4. Vamos aqui. Olha que palavra importante. O Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 14. Ele diz assim, vamos ler o 13, Efésios 4, 13 e 14. Até que todos, veja que é para todos, não é para alguns, é para todos. Até que todos cheguemos, é para chegar aonde? À unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Uma versão fala ao pleno conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito, a homem maduro, à medida da estatura completa de Cristo. Este é o alvo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Por quê? Para que? Então tem um propósito.
para que designa um propósito. Não sejamos, então não é para ser. O que não é para ser? Meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia conduzem ou ao erro, ou enganam fraudulosamente. Que versículo muito importante. O que ele fala? Que nós não podemos ser meninos. O que é um menino? Ou melhor, o que é um menino você sabe, né? Não esquece a questão do gênero aqui. Está falando de fase. De fase. A fase da meninice. Tá? É a fase da... Vamos colocar aqui, vai. Seria talvez dos 10 até os 13 anos. Pastor, uma criança nessa fase aí é muito esperta. Sim, para algumas coisas. Para algumas coisas. Mas para outras coisas, ela é totalmente volúvel. Ela é volúvel, tá? Então Paulo fala que nós não podemos ser meninos, tá? Meninos. Por quê? Olha, o menino ele é levado em roda, ou seja, ele se deixa levar, ele se deixa enganar. Por quê? Porque ele se impressiona. O menino se impressiona muito, querido. Pode ver. Você leva um menino num show de mágica. Uau! Ele fica fascinado. É nessa fase da vida que nós começamos a desenvolver ídolos, heróis, o mundo da fantasia. É nessa fase. Dos 7, 9, né? Eu falei dos 10, né? Mas ali dos 8 anos, 7 anos, até os 12, 13, é que o menino, essa fase fica assim, fascinada, ela fica assim, uau! Tudo para ela que impressiona, ela quer fazer. É nessa fase que eles começam a querer ser jogador de futebol, corredor de Fórmula 1, um cantor famoso. Ou seja, aquilo que impressiona, aquilo que causa impressão nele. E é o que eles seguem. Pode ver. Você vê essa leva de meninos, de meninas, que esses artistas treinados pela neurolinguística. É isso mesmo, querido. Essas pessoas fazem cursos. Elas fazem treinamento, elas têm pessoas que as treinam para como se comportar num palco, como falar quando você for falar numa entrevista, como se portar durante uma música, que tipo de música você vai cantar, que tipo de algo você quer alcançar. São as crianças, se for uma criança pequenininha, então cores muito coloridas, aquelas coisas todas. Se for mais adulto um pouquinho, aquela linguagem descolada, aquele jeito descolado. Você pode perceber, quando chega nessa idade, os nossos filhos começam até a ir contra aquilo que a gente tem ensinado a eles. É verdade ou não é? Pois é. Por quê? Porque eles começam a ouvir outras coisas que os deixam fascinados. E eles eles passam por um encantamento mental. É disto que o Paulo está falando. Deixa eu dizer para você uma coisa. Existem muitos encantadores de serpentes por aí, queridos. Pessoas que têm dons. Escute isso que eu vou dizer para você. Pessoas que têm dons de Deus, mas usam por motivos espúrios. Usam para enriquecer. Usam para seduzir pessoas. Ah, pastor, não é possível. Amado, eu estou falando, eu vivi isso. Eu já trouxe pessoas na igreja, em tempos atrás, que depois conversando com a pessoa em off, eu falei, meu Deus, me arrependo, me perdoe de ter trazido essa pessoa aqui.
Porque a pessoa só pensava em dinheiro, gananciosa, avarenta. Fazem campanhas tipo de prosperidade. Opa, você é contra a campanha, hein, pastor? Puxa, não sou, querido. Mas tem pessoas que fazem campanha de prosperidade para elas encherem o bolso, não é para que o povo aprenda um princípio de prosperidade. E os dons, querido, eles se manifestam muitas vezes. E menino gosta de coisas impressionantes, de coisas assim. Só que em vez de trazer edificação, aí entra na doutrina. Eu já vi cada prática, meu irmão. Já vi cada prática de unção. Você ficaria chocado se eu contasse para você aqui. Não, eu vou contar. Pessoas que ungia, e aí acho que faz parte íntima das pessoas. É isso mesmo, querido. Para a pessoa ser liberta, ia na sala e ungia a parte íntima da pessoa. Eu já aconselhei pessoas que estavam arrasadas com isso, porque na hora ficou impressionado com a maneira como a pessoa falou, que tinha que fazer assim, tinha que fazer assim. E a pessoa ouviu e falou, nossa, porque era o movimento da época, era o mover da época, negócio de libertação. Então começou com esse negócio de ungir para cá, para quebrar isso, quebrar aquilo. Aí mandou ungir parte íntima. E a pessoa fazia a unção. Você sabe no que deu, né? Claro que deu bagunça. Mas as pessoas, por serem meninos, elas não sabem. Ok? Então nós temos que conhecer, porque o que Paulo fala? Para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia conduzem ao erro. Você pensa que essas coisas não existem? Elas existem, queridos. Mas como é que vamos proteger disso, pastor? Conhecendo a palavra. Qual é a melhor maneira de você e nós conhecermos uma nota falsa? É conhecendo bem a verdadeira. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Nós não devemos, nem temos como conhecer todas as heresias, todas as seitas. Eu vou até procurar trazer aqui o nome, a quantidade de igrejas de heresias que existem. Vou procurar pegar na internet. Você pode pegar também. Mas seria impossível nós estudarmos todas, queridos. Eu vou trazer para você aqui um comparativo de algumas mais próximas a nós. Mas é importante que você conheça bem a palavra. Porque se você conhecer bem a nota de R$50, você não vai aceitar uma falsa. Você não tem que estudar a falsa. Você tem que estudar bem a verdadeira. Então, se nós estudarmos bem esta palavra, à luz da verdade, pelo Espírito Santo, você vai ver que tem muitas coisas que não tem base bíblica. E sabe o que as pessoas falam? Mas Deus me revelou. Deus falou para mim. É mesmo? Então vamos ler um versículo na palavra que fala sobre isso? Vamos? Quer ler? Tá aí, não tá aí? Ai, pastor, eu quero ler. Então vamos ler. Colossenses, abra comigo lá em Colossenses capítulo 2. Você está em Efésios? Vai um pouquinho para frente. Filipenses, depois Colossenses. Filipenses capítulo 2. Vamos ver o que a palavra diz sobre isso? Versículo 8. Diz assim: tende cuidado. Tende cuidado. O que é para ter? Cuidado. O que é cuidado, querido? É ficar esperto. Se você vai andar num lugar que você não conhece, como é que você anda? Você anda olhando para o chão, é ou não é? Você anda procurando o melhor lugar para colocar o seu pé, não é assim? Pois é, tenha cuidado, para que ninguém vos faça presa sua.
Como é que a pessoa procura prender alguém? Por meio de filosofias e vãs sutilezas. O que é filosofia? É um ensino, é um conceito. Por meio de filosofias e vãs sutilezas. Olha aqui agora. Segundo, de acordo, ou tendo como fundamento a tradição, poderíamos colocar a doutrina de homens. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha lá, preste atenção, toma cuidado. Toma cuidado. Versículo 20. Nós lemos o 8. Vamos fazer o seguinte. Eu sei que está o versículo 20, mas eu preciso falar de algumas coisas que estão aqui. Versículo 16. Portanto, ninguém, de novo. Vou até me arrumar na cadeira aqui. Vou até me arrumar. O que você entende por ninguém? É ninguém. Eu sei que você está estudando comigo esse assunto, então nem eu, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Para um pouquinho. Você já viu quantos grupos, quantas igrejas, até mesmo igrejas sérias, ficam guardando dias? Tem um dia especial para as coisas? Ah, querido, é tão triste ter que falar isso aqui, é tão triste. É tão triste. Coisas que estavam no Velho Testamento, que as pessoas querem praticar hoje, como meio de alcançar bênçãos. Ah, pastor, mas está na Bíblia, tá? Então vamos ler o próximo versículo. Que são sombras. São sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que é uma sombra? É apenas um manifestar do que é real. Aquilo, querido, era uma amostra do que seria. Quando Jesus veio, essas coisas, meu irmão, se cumpriram. Querido. Você quer ver uma coisa que às vezes é praticada? Eu sei que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo. Tem igreja que comemora hoje o dia do Yom Kippur. Você nem sabe o que é isso, acho. Yom Kippur é um dia que os judeus comemoram, o dia da purificação, o dia do arrependimento. Em que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no lugar santíssimo e fazia expiação por ele e pelo povo. Tem gente que comemora esse dia ainda. Tem pessoas guardando esse dia. Isso é para o judeu, querido. Isso foi para eles. A carta aos Hebreus. Está vendo como eu falo para você que a gente precisa conhecer a palavra, querido? Carta aos Hebreus. Abra comigo aí, meu irmão. Eu nem tinha separado esse ponto para falar, mas eu preciso falar com você. Veio aqui, eu preciso falar para você. Hebreus. Olha, o que Colossenses fala? Vou ler enquanto você vai para Hebreus, capítulo 8. Deixa eu ver. Isso, capítulo 8. Deixa aí que eu vou voltar com você aí. Em Colossenses fala assim, porque ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias da festa, da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Olha o que Hebreus 8 fala. Eu vou ler com você. Hebreus capítulo 8. Começando pelo versículo 1. Ora, assuma, o resultado do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Por que ele está falando isso? Porque teve um tabernáculo lá atrás que Moisés construiu, que tinha o sumo sacerdote que entrava lá uma vez por ano, que eu estou falando para você. Olha o que ele está falando, Jesus é esse sumo sacerdote.
ministro do verdadeiro tabernáculo. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Tá bom? Versículo 5, os quais, todas aquelas coisas que eram oferecidas, servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés, como divinamente foi avisado, estando para acabar o tabernáculo, foi dito, olha, faça conforme o modelo que no monte te mostrou. Ok? Calma que eu vou ler para você mais. Tá? Calma que eu vou ler mais. Versículo 13. Dizendo, novo concerto envelheceu o primeiro, as coisas da lei. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, está perto de acabar. Capítulo 9, versículo 1. Ora, o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Tá bom? Vou continuar com você. Versículo 11. Versículo 11. Ou melhor, versículo 9. É o que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Quando foi o tempo da correção? Até quando valeu aquele tabernáculo, aquelas ordenanças, aqueles dias disso, dias daquilo? Até quando valeu isso? Até o dia da correção. Quando foi o dia da correção? Versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode, de bezerro, mas por seu próprio sangue. Presta atenção agora. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, querido. Você está entendendo isto? Então, querido, não precisa mais. Não precisa mais. Não precisa mais guardar dia, meses, anos. Por quê? Porque em Cristo o tempo da correção foi cumprido. Ai, pô, você está falando coisa assim muito complicada. Não, complicado é quem fica inventando essas coisas, meus amados. Colossenses, ninguém vos julgue por causa de festa, de lua nova, se você não faz essas coisas. Você está em Cristo. Você está em Cristo. Para você todo dia é dia de festa, glória a Deus. Para você todo dia é o dia do arrependimento. O Yom Kippur, meu, teu, não é uma vez por ano. É no momento que eu peco, eu me arrependo, eu confesso, é na hora. Porque Jesus está ali, querido, ele já entrou uma vez. É o que o Hebreus está dizendo, ele não fica entrando todo ano. De uma vez por todas ele entrou. É tão clara a Bíblia, não é? Então por que as pessoas fazem isso? Não sei, querido. Algumas para enganar, outras porque querem viver de sombras. Eu quero viver o que é real. Nós vamos em frente. Tá? Versículo 18. Ninguém, de novo ele fala ninguém, é a terceira vez que ele fala ninguém. Ninguém, Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em visões, em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Versículo 20. Se você está morto com Cristo, você está morto com Cristo? Está. Você morreu com Ele e ressuscitou com Ele. Isso foi mostrado, exemplificado através do nosso batismo. Se nós estamos mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que
que você se carrega ainda de ordenanças como se vivesse no mundo, do tipo, não toque, não prove, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina? Segundo os preceitos e doutrinas de homens. Dia disso, dia daquilo outro. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor nenhum, senão para a satisfação da carne. Forte, não é? Pois é. E tá assim de gente fazendo sacrifício, fazendo um monte de coisa, aquilo daqui, porque ela acha que através daquilo ela vai ser abençoada. Mas está na Bíblia, pastor, está lá atrás, que o Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão. Ele mergulhou. Quantas pessoas mais Deus mandou mergulhar no Jordão, que está escrito na Bíblia? Quantas mais? Quantas pessoas mais, queridos? Deus falou, agora você vai mergulhar no Jordão para ser curado. Quantos mais? Não tem, né? Por quê? Porque foi para o Naamã. É que você não tem fé para isso. Não é que eu não tenho fé. Agora, se Deus falar para fazer, né? Faça. O Tietê está aí. No rio Tietê ninguém quer mergulhar. Só quer mergulhar em água limpa. Naamã mergulhou numa água suja. Então faz igual a Bíblia. Quer fazer? Faça igual. Isso ninguém quer, né? Você está vendo como são incoerentes as coisas? Oh, meu Deus. Jesus já levou sobre ele a sua dor, as suas enfermidades, queridos. Aleluia. O Naamã não tinha Jesus. Você tem. Glória a Deus. Aleluia. E para fechar, né, o texto aqui que fala doutrina de demônios, é o que Paulo já falou. E eu quero deixar para você aqui o que nós vamos estudar na próxima aula ainda. Olha, tá assim, nessa apostila nova que nós colocamos, o complemento da apostila que nós colocamos aí. Como identificar uma seita? Tá bom, pastor, então, você falou aí dessas coisas todas, mas como é que eu vou saber se aquilo que eu estou ouvindo é de uma seita, se é uma heresia? Lembra, nem tudo é heresia, mas é doutrina de homens. A pessoa cria coisas para ser abençoada e leva outras a praticar, e a pessoa pratica sem saber. Só que o perigo disso aí é que com o tempo isso se torna como que necessário. Aí, meu irmão, aí é heresia. Vamos lá. Para saber se um grupo é seita que ensina heresia, é necessário saber o que ele ensina sobre. Então preste atenção. O que aquele grupo está ensinando sobre Deus? Quem é Deus para aquele grupo? Ele é uma pessoa ou é uma força? Eu vou mostrar para você alguns segmentos que ensinam o que sobre Deus. Jesus. Para Jesus, querido, para alguns, Jesus foi apenas um profeta. Para outros foi apenas um homem comum. Para muitos, Jesus foi um filósofo, só isso. Para muitos foi um enganador. Então, o que aquele grupo pensa e ensina sobre Jesus? O Espírito Santo. Tem um grupo, aquele que eu falei para você, ele fala que o Espírito Santo é uma força, que ele não é uma pessoa. A Bíblia, tem grupos que dizem que são cristãos, mas eles só aceitam parte da Bíblia. Isso aqui eu concordo, que isso aqui eu não concordo. Tem grupos, como algumas igrejas, como a Igreja Católica, a Igreja Adventista, eles creem na Bíblia, mas creem também em livros, os Mormons. Os Adventistas creem nos livros de Ellen White, no mesmo grau de inspiração da Bíblia. Os Mormons de Joseph Smith. E a Igreja Católica segue a tradição apostólica. E aquilo que o Papa fala, mesmo que encontre coisas que contrariem na Bíblia. Mas se ele falou, o dogma de Maria, por exemplo, não está na Bíblia. O Papa falou que era e é. Então, a Bíblia não é autoridade final para alguns grupos, ok?
O pecado, o que aquele grupo fala sobre pecado? Tem grupo, meu irmão, que cada um... Não, Deus, que pecado? Deus quer que eu ame a pessoa, eu tenho que amar as pessoas. A salvação, o homem é pecador, o homem precisa de um redentor. Ora, se eu não creio que existe pecado, o que eu preciso ser salvo? Então, é a lei do Raul Seixas, da Sociedade Alternativa. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Isso é um grupo que fala assim, né? E muitos pensam assim, ensinam que não, todo mundo vai ser salvo, Deus é bonzinho. E qual é o pensamento deles sobre os últimos dias? Tá? Ou seja, os assuntos escatológicos sobre a ressurreição dos mortos. Tem grupo que fala que os mortos morreu, acabou. Outros falam que no final os salvos vão ser salvos, vão estar salvos e os ímpios vão ser destruídos. É mesmo? É. E, né, fechando aqui o juízo final. Se creem num juízo final, se vai haver julgamento ou não. Que julgamento? Deus é bonzinho, vai mandar todo mundo para o céu. Será que vai ser assim mesmo? Nós vamos ver isso. Aliás, você já viu isso um pouquinho. Então, a partir da próxima aula, eu vou dar para você alguns grupos, alguns próximos a nós. Vou falar um pouquinho sobre uns grupos lá no início da igreja, porque muitas coisas que tem hoje, doutrinas erradas, é porque lá atrás, lembra que nós falamos que o Paulo falou, que o Pedro falou, o Judas, que pessoas, o João, que pessoas se introduziram no meio? Desde lá de trás já tinha ensinos errados. Vou falar um pouquinho sobre eles, por quê? Porque tem coisas hoje que são ensinos lá de trás. Então tem pessoas que entram num grupo, para uma igreja, para um grupo, nem sabem de onde vem a doutrina daquele grupo. Tá bom? Gostou da aula de hoje? Que bom que você tenha gostado, espero que você tenha mesmo. E fica aqui o convite para você que está assistindo pela primeira vez para a nossa próxima aula. Fique com Deus e que Deus te abençoe.